Bom, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo que está no chat, todo mundo que acessou aqui com a gente a nossa palestra de hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante, principalmente para o ensino digital, que é técnicas de estudo. E hoje a gente vai ter a presença ilustre do nosso professor Bruno Malheiros, que vai ministrar esse tema de tanta relevância e tanta importância no contexto do ensino digital. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês aproveitem, peguem um bloquinho de notas e anotem todas as dicas que o professor vai passar para vocês. Tá bom? Professor, com você. Obrigado, Ramon, pela apresentação. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse é um momento importante para vocês que estão iniciando. Não sei se estão na primeira graduação à distância, mas para quem está, vai perceber que estudar à distância é, às vezes, um pouco mais complicado do que estudar no modelo presencial, né? Muitas vezes a gente começa um curso na modalidade à distância achando que é mais fácil, porque eu tenho mais flexibilidade, porque eu tenho uma melhor gestão dos meus horários, mas a gente tem uma série de desafios que vêm junto, né? A Solange dizendo que é a primeira graduação, pois é. E a gente vai falar um pouco sobre técnicas de estudo nesse contexto do ensino digital, né? Do ensino realizado à distância, intermediado por tecnologias. Como o Ramon apresentou inicialmente, eu queria só falar um pouco da minha trajetória. Sou professor da Uniswan já há mais de um ano. Sou pedagogo, minha formação original é em pedagogia, meu assunto de interesse, minha paixão é didática, né? Para quem não conhece muito da área, didática é a área dentro dos estudos de educação que se interessa por saber como é que acontece o processo de aprendizagem. E essa questão de técnicas de estudo é algo que sempre me interessou muito, porque existem formas da gente fazer com que o nosso estudo seja mais efetivo, mais interessante. E é por aí que a gente vai conversar. Só por curiosidade, na Uniswan, eu atuo na escola de licenciaturas, então, se tiver gente aí das licenciaturas, pedagogia, história, letras, ou o pessoal da administração, também vai esbarrar comigo em algum momento. Tem alguém de licenciaturas aí? Se tiver, se entregue no chat. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a Solange da administração. Pode ser que a gente esbarre aí, Solange, em algum momento. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, então, como o Ramon já antecipou, a gente vai estar falando hoje sobre técnicas de estudo, formas, métodos, caminhos para a gente melhorar o nosso estudo e, consequentemente, a nossa aprendizagem. O Graciano é de licenciatura em História. Graciano, a gente já deve se esbarrar no primeiro período, lá na matéria de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento. Bom, para começar, eu acho que é importante a gente entender o que é aprender. Tem alguns termos que a gente usa no nosso dia a dia com muita naturalidade, mas quando a gente para pensar no que ele significa, isso pode nos deixar, pode ser um certo desafio. Então vamos entender primeiro o que é aprender. Aprender não significa somente, sabe, decorar alguma coisa, né? Decorar um conteúdo. Não é isso. Vamos lá. Aprender significa adquirir conhecimento, né? Construir novos conhecimentos, dominar novas habilidades, né? Tornar-se hábil em alguma coisa, desenvolver competências, ou seja, ser capaz de fazer alguma coisa. E a aprendizagem é um processo cumulativo, né? Pense só num cara que é expert em alguma área de conhecimento. Por exemplo, um biólogo que é expert, que é pós-doutor em microbiologia. Ele não desenvolveu todas as competências que ele tem na área que ele atua do dia para a noite, né, de um dia para o outro. A aprendizagem é um processo cumulativo. A gente se torna capaz de fazer coisas novas aos poucos. Peraí, eu estava olhando aqui o chat, vi que alguém disse que é segunda graduação em licenciatura em português de literatura, mas não tem o nome da pessoa, tá? Motorola Moto E22, então não sei quem é. Mas também vai se esbarrar comigo já no primeiro período. Ok, se eu entendo que aprender significa construir novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, construir novas capacidades, né, ser capaz de fazer outras coisas, então, afinal de contas, o que é estudar? Né? O que significa estudar? A gente tem aquela imagem de que estudar é sentar com um livro e ficar lendo aquele livro por horas e horas. Mas essa talvez seja uma das formas mais ineficazes de investir nosso tempo. A gente vai falar sobre alguns métodos que são mais eficazes do que simplesmente ler. Mas vamos lá, estudar
para começo de conversa, não é um ato passivo. Não é porque eu estou assistindo um vídeo que eu estou aprendendo o que está sendo falado. Não é porque vocês estão aqui me ouvindo falar que vocês estão aprendendo. Né? O estudo, quando ele se dá em uma postura passiva, é muito provável que a gente não construa aqueles conhecimentos, não desenvolva aquelas habilidades. Então, estudar não é ter uma postura passiva, mas é dialogar com o objeto com o qual eu estou me relacionando. Pode ser um livro, se eu estiver lendo, pode ser um vídeo, se eu estiver assistindo uma aula, por exemplo, pode ser um podcast, se eu estiver ouvindo, enfim, existem diversas possibilidades da gente se relacionar com o objeto do conhecimento, mas o mais importante é que esse relacionamento seja um relacionamento ativo. E a gente vai ver o que é um relacionamento ativo com o objeto com o qual eu estou estudando. Além da gente estabelecer um diálogo com o objeto, a gente também tem que ter uma postura crítica, no sentido de se perguntar o que esse conhecimento que eu estou construindo agora impacta na minha vida, impacta na sociedade, como é que ele pode me ajudar. A Alessandra disse que o áudio está ruim, os demais estão ouvindo bem? Se estiverem ouvindo, me dão um ok aí pelo chat. Então, estudar, além de assumir uma postura ativa nesse diálogo com o objeto que eu estou estudando, também implica. Ah, o pessoal está ouvindo. Também implica em ter uma postura crítica frente ao conteúdo que eu tô me relacionando, né? Estudar, então, é criar e recriar. Né? Eu crio o meu próprio entendimento sobre um determinado assunto, eu recrio, eu repenso aquilo que eu aprendi, eu faço inferências, né? O que é fazer uma inferência? É criar uma hipótese a partir de um conteúdo que eu aprendi. Só assim que o conhecimento tem valor, né? A mera leitura de um livro, assistir um vídeo, não significa que a gente está aprendendo. Sobre aprender, vamos lá. A aprendizagem é um processo orgânico. É muito difícil de se medir a aprendizagem. Aliás, essa é uma discussão clássica no campo da educação para quem estuda avaliação de conhecimento. A aprendizagem acontece no nosso organismo. Ela, do ponto de vista biológico, é uma alteração na forma como as nossas sinapses se estabelecem. Sinapses são processos de comunicação entre os nossos neurônios, mas fiquem tranquilos que eu não vou entrar aqui em bases biológicas da aprendizagem. Mas é importante que a gente saiba que a aprendizagem é um processo orgânico, ela acontece dentro do nosso organismo. E ela implica necessariamente em alguma mudança. Essa mudança pode ser uma mudança de comportamento, né? Antes eu fazia algo de um jeito, agora eu faço de outro. Pode ser uma mudança de entendimento. Até então eu pensava que um determinado assunto era dessa forma e hoje eu entendo que não é dessa forma. Então, todo o processo de aprendizagem implica em alguma mudança. Além disso, ela se dá por meio dos sentidos. Como é que a gente aprende alguma coisa? Né? Como é que a gente constrói um novo conhecimento? A gente constrói um novo conhecimento a partir daquilo que a gente vê, a partir daquilo que a gente ouve, a partir daquilo que a gente toca. Né? Um bebê recém-nascido, uma criança ali de 0 a 6 meses, como é que ela interage para aprender com o mundo? Ela pega os objetos, ela leva os objetos na boca, ela sacode o chocalho para ver o barulho que ele está fazendo, porque isso são estratégias inatas de aprendizagem. Essa relação que a gente vai criando com os objetos é o que facilita a construção de novos conhecimentos. Eu estou usando o exemplo de uma criança recém-nascida porque é mais fácil da gente visualizar. Mas quando a gente é adulto, isso funciona da mesma forma. Por exemplo, implantaram um novo sistema na minha empresa. Sei lá, eu sou contador, eu sou administrador. Implantaram um novo sistema na minha empresa. Como é que eu vou, de fato, aprender a utilizar esse novo sistema? Usando. Né? Eu manuseio o sistema, eu testo um botão, eu testo outro e eu vou aprendendo. Quando a gente sai da casa dos nossos pais, principalmente para os rapazes que não estão acostumados a cozinhar, e você se vê com o desafio de fazer arroz. Como é que você aprende a fazer arroz? Você testa uma vez, o primeiro pode não ficar tão bom, pode ficar meio cru, o segundo pode ficar meio empapado, o terceiro pode ficar sem sal, mas a partir dessa interação, dessa tentativa e erro, você vai construindo aquele conhecimento necessário para fazer. Ó, o Vinícius dizendo queimando arroz, é do meu time, também já queimei muito arroz. Então, a partir da relação que a gente vai estabelecendo com as coisas, a gente vai aprendendo. Quando a gente traz isso para o ensino digital, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai precisar se relacionar de forma constante e consistente com os objetos que vão ser disponibilizados para a gente estudar, com os vídeos que vão estar disponibilizados para a gente assistir, com os textos que vão ser disponibilizados para vocês lerem. Então, essa relação com os objetos, essa relação contínua, constante, é que é responsável por fazer com que a aprendizagem aconteça. É claro que não é
a coisa mais simples. Encontrar prazer nos estudos é um processo. A maioria de nós aqui cresceu vendo o ato de estudar como um ato difícil, complicado, mas é uma questão de hábito, né? A maioria de nós aqui, não pensa muito para tomar banho, para escovar os dentes, para comer, porque isso é um hábito, né? Para quem gosta de ir para academia, não é um sofrimento ir para academia. Para outras pessoas é um sofrimento muito grande, malhar, fazer musculação, porque para uns é um hábito no qual eles encontraram prazer, para outros ainda não é um hábito. Enquanto não for um hábito, vai ser algo difícil. Um outro ponto é que o estudo ele precisa ser organizado, né? A gente vai ver algumas técnicas de organização de estudos, mas é preciso que a gente se planeje para estudar. Não é algo que acontece ao acaso, não é uma consequência, sabe? Eu estou passando aqui na minha plataforma de ensino, achei um texto e vou lê-lo de qualquer forma. Não. Estudar exige um ambiente adequado, exige uma organização, exige um planejamento, exige a aplicação de algumas técnicas. Bom, aqui eu trouxe para vocês os quatro estágios do processo de aprendizagem que vocês certamente conhecem. Eu só trouxe de uma forma mais organizada. O primeiro estágio é aquele estágio no qual a gente é incompetente e inconsciente. Mas veja, eu não estou falando incompetente no sentido vulgar. Incompetente no sentido de não ter competência, né? de não manifestar uma determinada competência. Quando a gente está iniciando a nossa relação com a aprendizagem de um novo conteúdo, a gente é incompetente por não ter aquela competência e a gente é inconsciente dessa incompetência, né? Eu não sei que eu não sei, é mais ou menos isso. Se eu não domino, se eu não conheço, vamos lá, eu estou estudando psicologia da aprendizagem, vou dar o um exemplo de uma disciplina que eu leciono aqui na Uniswan. Eu estou estudando psicologia da aprendizagem. Se eu não conheço nada sobre psicologia da aprendizagem, muito provavelmente eu não vou ter dúvida nenhuma, né? A gente não pode ter dúvidas daquilo que a gente não conhece. Então, esse primeiro estágio é o estágio em que eu não tenho competência, eu não tenho sequer consciência da incompetência que eu tenho. E aí a gente mergulha no processo de estudo, de construção de novos conhecimentos, para chegar num segundo estágio, que é o estágio que a gente chama de incompetente consciente. Eu não domino aquela competência, mas eu sei que eu não domino aquela competência. A partir do momento, por exemplo, que eu começo a estudar psicologia da aprendizagem, eu sou capaz de dizer que, por exemplo, eu não conheço a teoria de Vygotsky sobre zona do desenvolvimento proximal. Eu não sei, mas eu sei que eu não sei, diferente do primeiro estágio, que eu nem sei que eu não sei. Conseguem entender? Se tiver enrolado, vocês mandem aí no chat que eu esclareço. Mas o segundo estágio é quando eu sou consciente daquilo que eu não sei sobre um determinado assunto. A gente segue no nosso percurso de aprendizagem para chegar no terceiro estágio, que é o estágio no qual a gente é competente consciente. Eu domino um determinado assunto e eu penso sobre aquele assunto para dominar. Vou dar um exemplo. Estou aprendendo a dirigir. Quando eu chego no terceiro estágio, eu sei dirigir, mas eu preciso pensar a respeito para poder fazer os procedimentos de forma correta. Por exemplo, eu sei que eu saio na primeira marcha, e eu passo para a segunda, e a segunda vai até 25 quilômetros, a terceira marcha vai até 40, a quarta vai até 60. Eu preciso pensar, né? Eu sei, eu tenho competência, mas eu preciso pensar para passar a marcha. É o que a gente vai chamar de competente consciente. Eu sou capaz, eu domino aquela competência, mas eu preciso pensar a respeito para executar de forma correta. No exemplo do arroz que eu tinha dado anteriormente, o competente consciente é aquele que precisa medir a quantidade de arroz na xícara, para saber que uma xícara de arroz, 2 xícaras de água, e medir a água para sair certinho. Quando a gente chega no quarto estágio, que é o competente inconsciente, eu já domino aquele conhecimento, eu tenho competências desenvolvidas e eu nem preciso mais pensar a respeito. Eu entro no carro, saio com ele na primeira, passo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e eu não estou nem pensando a respeito da hora de passar a marcha. Porque eu sou competente inconsciente, eu já não preciso mais pensar a respeito. O exemplo do arroz. Eu faço o arroz de olho. Eu sei mais ou menos a quantidade que eu vou colocar na panela de arroz, eu sei mais ou menos a quantidade de sal, de água, ou seja, eu sou competente, inconsciente. E a nossa meta, quando a gente precisa dominar um novo assunto,
É nos tornarmos, é sairmos do primeiro estágio da incompetência inconsciente e chegarmos no último estágio da competência inconsciente. O Vinícius colocou aqui, já dizia Platão, só sei que nada sei. O sei que nada sei, o Vinícius, é um reconhecimento da nossa necessidade de construção de conhecimento constante. E claro que se enquadra aqui no processo de aprendizagem. E o sei que nada sei estaria no terceiro estágio, né? Bom, vamos lá. Como é que a gente aprende? Agora vamos entrar no nosso assunto específico. O William Glasser, ele construiu essa pirâmide que a gente chama de pirâmide de aprendizagem. Algumas pessoas vão chamar de pirâmide de Glasser também, em homenagem ao autor que formulou essa teoria. E essa teoria foi desenvolvida a partir de uma experiência realizada nos Estados Unidos há muitas décadas atrás, se não me engano, na década de 1950, que ele fez um teste fazendo o seguinte: ele colocou várias pessoas em contato com um determinado conhecimento de diversas formas. Ele pegou algumas pessoas e pediu para essas pessoas só lerem sobre um determinado assunto. Depois ele pediu para essas pessoas só ouvirem sobre aquele assunto. Depois observarem, verem e ouvirem, discutirem aquele assunto com outras pessoas, praticarem e, por fim, ensinar a outras pessoas. O que ele observou é que 2 semanas depois, as pessoas que só leram só conseguiram reter 10% do que leram. As pessoas que ouviram conseguiram. É claro que esses números são arredondados e essa pirâmide foi reestudada algumas décadas depois, mas a essência dela permanece. As pessoas que ouviram conseguiram absorver 20% daqueles conteúdos com qual elas tiveram contato. As pessoas que observaram conseguiram reter ali 30%. As pessoas que viram e ouviram foram capazes de reter 50% do que elas viram e ouviram. Quando elas foram estimuladas a discutir aquele conteúdo com outras pessoas, a retenção chegou a 70%. Quando elas praticaram, ou seja, quando elas escreveram sobre um determinado assunto, traduziram, se expressaram, enfim, fizeram alguma ação relacionada àquele conteúdo, elas conseguiram guardar até 80% do que elas aprenderam. E quando elas foram estimuladas a ensinar, elas conseguiram reter 95% do que elas aprenderam. Não é à toa, e vocês vão ver isso, que professores guardam tantas teorias de cabeça, tantas teorias, tantas fórmulas, tantos cálculos, porque a partir do momento em que você está ensinando aquele conteúdo, você também está aprendendo. No campo da educação, a gente brinca que a melhor forma de aprender alguma coisa é ensinar. Então, isso tem um embasamento científico empírico, né? Foi testado. A Tamir está dizendo, olha, para mim, conseguir entender a matéria estudando à distância, eu só consigo lendo, vendo vídeos e escrevendo. Pois é, isso remete, Tamir, ao que a gente falou aqui, lá no começo, né? O processo de construção de novos conhecimentos não é um processo passivo. Né? Não basta eu ler o texto, se eu não interagir com aquele texto. Né? Se eu não formular questões a partir do que eu li, se eu não fizer resumos, resenhas, se eu não fizer uma análise crítica, então eu preciso interagir com o texto. E é claro, eu estou falando do texto, mas isso vale para outros meios, para um vídeo, para um podcast, para uma aula, presencial ou não, né? Eu preciso fazer anotações, eu preciso fazer críticas, eu preciso estabelecer perguntas. Então isso é muito importante. Quando a gente vai falar sobre dicas para estudar, principalmente vocês que estão entrando no ensino digital, é claro que no ensino digital vocês vão ter aulas como essa que a gente está tendo aqui hoje, e haverá os encontros coruja, e haverá textos disponíveis, vídeos disponíveis, atividades práticas para serem realizadas, mas a gente tem que pensar em algumas coisas que são importantes. Primeiro, já falei, organização. É importante você planejar os seus estudos. Não dá para um dia antes da prova você querer sentar e olhar o trabalho inteiro. Pior, não dá para você achar que vai fazer a prova consultando o material em tempo real, porque a prova tem tempo para ser realizada. Né? Ela parte do princípio de que você já leu o material. E é claro, eu posso fazer uma consulta? Pode. O material está lá disponível. Como é que a gente vai... Uma prova que é aplicada à distância, como é que a gente vai impedir de utilizar? A questão é, se você não entende como o material foi construído, se você não entende a mensagem principal que está lá, vai ser muito difícil que você consiga, em uma hora, encontrar todas as respostas. E, mais uma vez, não dá para deixar, para achar que vai conseguir estudar todo o conteúdo um dia antes da prova. Logo, é preciso organização. É preciso que, durante aquele período letivo, você planeje os momentos nos quais você vai estar se dedicando a estudar cada uma das disciplinas. Muitos de vocês aqui vão ter 5, 6, 7 disciplinas no primeiro período. Imagina
com uma semana de antecedência das provas, você querer estudar outros trabalhos, né? A gente tem trabalhos discursivos. Imagina você querer preparar todos os trabalhos um dia antes. Vai ser um caos. Então, a organização, ela diz respeito a se planejar, a organizar o seu tempo de forma que você tenha possibilidade de estudar todo aquele conteúdo e chegar no dia da avaliação com todo o conteúdo já estudado. Claro que, eventualmente, você vai ler um texto e vai ficar com dúvidas, então você tem a possibilidade de perguntar para o seu professor, lá pelo fórum Fale com o Professor, ou por mensagem individual, ou mesmo nos encontros coruja. Você tem a oportunidade de pedir a palavra e apresentar sua dúvida. Então, organização é isso. É adequar o tempo que você tem aos conteúdos que você precisa estudar. Um outro ponto importante é o ambiente. Eu fico sempre impressionado com gente que, não que não seja possível, tá? É possível. Eu estou dando aqui a minha opinião pessoal. Pessoal que estuda deitado na cama, ou que estuda jogado no sofá, é possível, não estou dizendo que não é, não, tá? Cada um com seu jeito de estudar. Mas eu sempre prefiro ter um ambiente direcionado para o meu processo de aprendizagem, né? Sabe, é muito mais bacana para mim, por exemplo, assistir um vídeo educativo, sentar num lugar silencioso, num espaço que é dedicado ao meu momento de estudo, no qual eu possa ler, escrever, sabe, estar dedicado integralmente àquele processo de estudo. Eu sei que algumas pessoas não vão ter esse espaço disponível em casa, mas mesmo que esse espaço seja a mesa da cozinha, sabe, seja a mesa de jantar, não importa, mas algum ambiente no qual você tenha silêncio, no qual você consiga parar para estudar, ter o seu caderno à mão, a sua caneta, para quem é do papel como eu sou, para quem é digital, ter o seu computador ali, o seu notebook, o seu tablet, enfim, seja lá como vocês vão estudar. Mas ter um espaço que é pensado para o momento de estudo, ele é um ponto muito, muito importante, que ajuda demais na construção de novos conhecimentos. Olha o Vinícius dizendo, conheço pessoas que estudam ouvindo música, isso é possível? Do ponto de vista técnico, é possível. Assim, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas muitas vezes a pessoa coloca o fone de ouvido para que aquela música iniba os sons ambiente e ela consiga se concentrar. Agora, é claro que se ela está estudando de verdade, ela não está prestando atenção na música. É só uma forma de encontrar concentração. A Alessandra disse, olha, meu ambiente de estudo é sempre agitado com duas crianças. Pois é. É claro que a gente precisa buscar fazer o melhor nas condições que a gente tem. E as condições de uma mãe com duas crianças pequenas certamente não é a mesma condição de um rapaz de 18 anos que não trabalha, só estuda. São condições diferentes, né? E aí a gente tem que buscar o melhor que a gente pode fazer, dada a realidade que a gente tem. Tem gente que só vai conseguir estudar à tarde da noite, porque tem filhos pequenos e é a hora que as crianças vão dormir. Tem gente que vai ter que acordar às 5 da manhã para estudar cedo. Agora, cada um precisa encontrar o seu espaço ideal e o seu momento ideal para estudar nas condições que tem, e muitas vezes as condições não são fáceis, são difíceis mesmo. Olha, ele ia te dizendo, só consigo estudar no meu quarto quietinho em silêncio. Eu também. Eu tenho um escritório em casa, e para mim eu tenho que estar nesse escritório de porta fechada, sem som, sem bagunça, e eu consigo interagir. Depois eu vou dar algumas dicas do que eu faço, quer dizer, contar um pouco da minha experiência, e vocês aproveitem o que acharem que deve. O Gustavo está dizendo, sempre tento manter a concentração, fazendo intervalos para não perder o foco. Gustavo, isso se chama técnica Pomodoro. Vou falar dela daqui a 2 slides. A Michelle está dizendo, gosto de ler os textos ouvindo música. Então, é o que eu falei, é uma forma de você focar, né? Conseguir se concentrar. A Tamires, eu só consigo estudar à noite. Tamires, a gente vai falar disso. É importante que cada um encontre o seu horário de foco. Por exemplo, eu à noite não tenho condições de estudar. Para eu estudar, eu tenho que acordar cedo, sentar às 6 horas, 6 e meia, 7 horas da manhã, porque é a hora que a minha mente está mais agitada. Mas cada um tem o seu horário ideal. A Rosiane disse, meu espaço é momento ideal, tem sido às 4 da manhã, pois todos estão dormindo, inclusive minha pequena de 3 anos. É isso, Rosiane, cada um tem que encontrar a sua melhor condição. E para uns é muito mais desafiador do que para outros, né? Certamente, para quem tem criança pequena em casa, em especial as mães, o desafio é muito maior. Um outro ponto são as técnicas, né? Utilizar algumas técnicas que ajudam a gente a ser mais efetivo no nosso estudo. Eu vou falar dessas técnicas a seguir. E ter acompanhamento de alguém que possa te ajudar. Todos vocês aqui vão ter professores disponíveis para atender vocês durante o estudo das suas disciplinas. Usem os professores, façam perguntas pelo fórum Fale com o Professor,
façam perguntas durante os encontros coruja. Os professores estão aqui para isso. Para a gente é um prazer enorme poder atender vocês, né? É o nosso trabalho, e mais do que o nosso trabalho, é a nossa missão. Então, às vezes eu vejo alunos que passam o período inteiro sem mandar uma pergunta para o professor, sem fazer um trabalho, sem, sabe? É um desperdício. Vocês estão aqui para estudar e a gente está aqui para ensinar. Então, esse acompanhamento profissional de vocês é feito pelos professores tutores. É claro que, para quem tem contato com outras pessoas que já, por exemplo, eu estou estudando pedagogia e a minha mãe é pedagoga, é claro que ela pode me ajudar com uma dúvida, com um esclarecimento, mas esse apoio profissional, ele é oferecido pelos professores. Então, explorem a gente, fiquem à vontade. Olha, Tamires, me formei em contabilidade pela Uniswan e também fiz 4 anos à distância. E hoje está aqui numa segunda graduação, se dividindo com o estudo e a prova do CRC. Que bom, Tamires, que bom. É isso. Dá para estudar, dá para aprender bastante. A gente tem alunos aqui que são aprovados em concurso público em excelentes colocações, alunos que saem daqui já para um mercado de trabalho bacana. Agora, a gente tem que estudar, porque se você passa naquele estudo meia-boca na faculdade, o mercado vai avaliar isso. Então, agora, a oportunidade para aprender e para sair daqui com uma carreira deslanchando, vocês vão ter. Depende de vocês se focar. Mas vamos falar das técnicas. Aqui eu trouxe 9 técnicas que eu acho que são interessantes para vocês e eu vou dar uma passada em cada uma delas, tá? A primeira técnica, a mais simples de todas, é grifar o texto que você está lendo, ou dar destaque no vídeo, né, fazendo anotações, ou no podcast. Todo texto ele é construído de 3 partes. Uma mensagem essencial, que é o recado principal que aquele texto quer dar, os argumentos que sustentam aquela mensagem e os acessórios que acompanham esses argumentos. Quando a gente grifa o texto, a ideia é que a gente identifique o que é essencial naquele texto. Qual é o aspecto central? Qual é a mensagem que o autor quis me passar? E veja, eu estou falando de texto, mas é óbvio que isso se aplica também a vídeos, quando eu estou assistindo uma videoaula ou um vídeo no YouTube, eventualmente, quando eu estou ouvindo um podcast, quando eu estou interagindo de alguma outra forma com o conteúdo, quando eu estou na prática de estágio, né? Muitos cursos exigem estágio, vocês vão para a prática de estágio. Então eu preciso fazer esse destaque no que é relevante. Essa é a primeira técnica, que é mais simples, mas é uma técnica extremamente importante. A segunda é reler. Às vezes a gente acha que vai entender um texto lendo uma vez só. Na maioria das vezes isso não vai acontecer. Principalmente quando você está lendo um texto acadêmico, científico, técnico. Por exemplo, vou pegar um exemplo de didática, que é uma disciplina que eu leciono aqui na Uniswan também. Quando a gente está estudando didática, os alunos das licenciaturas vão ver isso comigo, a gente tem uma série de correntes pedagógicas no Brasil, né? Elas se dividem em 3 grupos, cada grupo em 4 correntes. Hoje eu consigo falar de todas elas com tranquilidade, porque eu já li e reli isso dezenas de vezes. É muito difícil você acreditar que você vai dominar esse conhecimento numa primeira leitura, ou que você vai entender uma videoaula assistindo uma única vez. Então é preciso reler e reassistir. Visualizar, né, utilizar mapas conceituais, mapas mentais, eu vou mostrar como alguns exemplos, mas é uma outra forma muito interessante de captar a essência dos textos. Né? Fazer mapas mentais que são nada mais, nada menos do que uma forma de resumir que não é linear. Vou mostrar exemplos. Fazer resumos, claro, né? Pegar aquele texto e reescrever as partes mais importantes com as suas palavras. A gente tem uma técnica que a gente chama de interrogação elaborativa, que nada mais é do que, a partir da leitura de um texto, de um vídeo que você assistiu, de um exercício que você fez, você formular perguntas sobre aquele assunto. Então, eu estou estudando, por exemplo, currículo, também é uma disciplina que eu leciono. Eu posso, ao ler o texto, ir fazendo questões. O que é currículo? Para que serve? Quais são os principais tipos de currículo? Eu vou formulando questões que depois eu vou utilizar para estudar. A autoexplicação, né? Eu leio alguma coisa, eu interajo com o conteúdo e depois eu me explico aquele conteúdo. O estudo intercalado, que eu vou mostrar para vocês numa figura mais para frente, que é mais fácil de entender. O teste prático, que é fazer simulados. Quer ver uma coisa bacana que vocês podem fazer? Dá uma olhada nas provas do ENAD, desculpa. Dá uma olhada nas questões de concurso público relacionadas àquele conteúdo que você está estudando, para ver se você de fato aprendeu aquele conteúdo a partir de questionamentos externos. E tem a prática distribuída, que está muito relacionada ao estudo intercalado, e eu vou mostrar para vocês numa figura que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu só olhar aqui o chat rapidinho.
Olha, tá me dizendo que me relaxa muito na hora de estudar é usar uma vela com um bom cheiro e que seja um cheiro relaxante. Boa, muito boa. O que é bom também, além dos vídeos que a Audição disponibiliza, você pega vídeos do YouTube para fazer mapas mentais. Esse é muito legal também. Às vezes você está tendo uma disciplina, por exemplo, de, sei lá, psicologia da aprendizagem. Estou só usando exemplos meus porque é mais fácil. Mas você está estudando, em psicologia da aprendizagem, você está estudando, sei lá, teoria do Piaget. E aí você pode, no YouTube, buscar um outro professor que fale de Piaget diferente do que o Bruno fala, sabe? Você vai ouvir duas formas de explicar o mesmo conteúdo, isso é muito bacana. É uma estratégia que funciona bastante. A Marcele está dizendo que está achando complicado estudar à distância. Marcele, como eu disse no início, é mais difícil estudar à distância do que estudar no presencial. Por isso que é importante a gente ter esse momento aqui de discutir como estudar à distância, né? De falar um pouco a respeito desse assunto. O Gustavo está dizendo o seguinte: me tira uma dúvida, peraí que sumiu a dúvida. Cadê? Peraí que pulou. Cadê a mensagem do Gustavo? Me tira uma dúvida, qual o horário máximo de estudo que eu tenho que fazer por dia? Eu sempre recomendo em torno de 2 horas por dia. Eu sempre recomendo. É claro que vai ter gente que é mais rápida no processo de construção de novos conhecimentos e vai gastar menos, tem gente que vai precisar de mais, mas eu sempre recomendo 2 horas por dia, que é mais do que suficiente para você dar conta de todo o conteúdo. Agora, se você só tiver 1 hora, faz valer bem aquela 1 hora. Né? Se você tiver 3, investe essas 3 horas. Mas 2 horas por dia é sempre uma boa recomendação. A Tamires disse que gosta de fazer. Ih, gente, sumiu aqui. Subiu. Peraí, que tá subindo. Perdi a fala da Tamires. O que eu gosto de fazer, o que me relaciona a estudar, já falei. Estou há 22 anos sem estudar e resolvi fazer ciências contábeis. Mudou muito em si, estou me sentindo analfabeta. Flávia, a minha primeira graduação eu terminei há 23 anos. Então, eu super te entendo, a primeira graduação. Quando eu fiz a primeira faculdade, que foi pedagogia, eu nunca imaginei que um dia eu estaria estudando à distância. Para você ter ideia, eu fiz o primeiro ano do doutorado à distância, porque eu fiz na pandemia, né? Quando que eu podia imaginar que eu ia fazer um doutorado à distância e que eu estaria aqui dando aula para vocês à distância? Então, de fato, eu super te entendo, mudou muito. Mas é uma questão de adaptação. Né? Esse primeiro período vai ser um pouco mais difícil, mas certamente você vai se adaptar. O Vinícius já disse ali que é normal ter essa dificuldade no primeiro contato. É isso aí. Estou tentando fazer minhas horas com 3 crianças, mas estou muito feliz com o curso de gestão pública. Dani, existe essa dificuldade no começo, mas você vai se achar aí. Bom, vamos lá. Resumo. Resumo nada mais é do que reescrever as partes mais relevantes de um texto, de um vídeo, de um podcast com as suas próprias palavras. Tenha um caderno de estudos. Pode ser um caderno só, que você coloca todas as disciplinas ali, mas tenha um caderno para quem é do analógico. Para quem é do digital, para quem usa Evernote, Notion, ou outro aplicativo, fique à vontade. Mas é importante você concentrar os seus estudos em um lugar só. Então, resumo é um destaque que você dá às ideias principais do texto. A gente tem um método chamado método Cornell, que nada mais é do que uma forma organizada de registrar as suas anotações, que pode ser feito no caderno também, ou pode ser feito em um aplicativo que você utilize para fazer os seus registros. Na prática, você vai pegar uma folha de vídeo em 4, como você está vendo aí nessa imagem que eu estou projetando, sendo que a parte de cima é o cabeçalho, onde você registra as informações daquele conteúdo que você está estudando, o nome do curso, o tema da palestra ou da aula, a informação do vídeo, enfim, o que você está assistindo. Na parte de baixo, você vai fazer um resumo bem resumido, sabe? Com aquelas ideias principais. Quando eu digo bem resumido, é em 4 ou 5 linhas no máximo. Com as ideias principais daquela aula, daquele texto, daquele vídeo. E no meio, você vai dividir em 2. Do lado direito, você vai registrar as suas anotações detalhadas sobre conceitos, ideias da aula. O ideal sempre é que você use as suas próprias palavras. E do lado esquerdo, você vai registrar ali palavras-chave que te fazem associar de forma mais fácil o conteúdo àquelas anotações que você fez. É um método que eu gosto muito de utilizar, e para quem é do digital, existe, para quem estuda pelo computador ou por tablet, existem alguns aplicativos que já trazem esse modelo para você fazer seu registro. Então, vale dar uma olhada. Yara, estou com 57 anos e começando o serviço social. Bem-vinda, Yara. Não tem idade para a gente começar a estudar, tá? Não sei se vocês sabem, mas Cora Coralina, uma das grandes autoras que a gente tem no Brasil, escreveu o primeiro livro dela aos 82 anos de idade. Então, não tem idade para a gente começar a estudar.
Ó, o Marcos dizendo, eu uso o Notion. Marcos, eu usei durante muito tempo o Notion. Hoje eu desisti um pouco dele porque eu descobri o Tic-Tic, que te permite juntar tarefas e anotações num só lugar. Mas o Notion é fantástico também, principalmente pelos bancos de dados que ele te permite utilizar. A Eliette está dizendo que anota tudo no caderno. Eliette, sou do caderno também, tá? A minha primeira anotação vai no caderno, depois eu passo a limpo num aplicativo se eu achar que o conteúdo merece, enfim, mas caderno sempre é uma forma fácil de fazer. Bom, estudo intercalado. Eu falei para vocês que eu ia mostrar pela imagem do que é mais fácil. Esse exemplo que vocês estão vendo aí nesse gráfico de pizza tridimensional, ele é um exemplo de uma pessoa que está estudando para um concurso público. Né? Olha as matérias ali: português, inglês, raciocínio lógico, direito administrativo. E eu gosto de usar o exemplo de estudar para um concurso público porque normalmente você vai ter muito conteúdo para estudar. Né? Para quem está se preparando ali com zelo, com cuidado, você vai ter ali 10, 12 matérias fáceis para estudar. E é muito complicado quando eu me foco, por exemplo, em só estudar, eu vou estudar, sei lá, direito administrativo, porque é o conteúdo que eu tenho mais dificuldade. E aí eu invisto toda a minha energia em direito administrativo e não estudo direito constitucional, não estudo inglês, não estudo. Então, a ideia do estudo intercalado, e ele foi proposto por um autor chamado Alexandre, alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas ele tem um livro maravilhoso chamado Como Estudar para Concurso, Como Estudar para Concurso Público. É claro que o livro se fala para concurso público, mas ele pode ser utilizado para outros estudos também. E o que ele vai dizer é que você pode construir um cronograma de estudos no qual você vai estabelecendo uma carga horária para cada disciplina, trazendo isso para a nossa realidade. Sou um aluno de licenciatura em Educação Física no primeiro período, peguei qualquer matéria, tá? Tenho 5 disciplinas no primeiro período. Tem disciplinas que vão ser mais fáceis, tem disciplinas que vão ser mais difíceis. Então, para a disciplina 1, eu vou dedicar 2 horas por semana, por exemplo. Para a disciplina 2, eu vou dedicar 1 hora. Para a disciplina 3, 3 horas. E aí eu crio uma sequência, né? Eu vou estudando até completar 2 horas, não precisa ser em um dia. Eu comecei a estudar durante 1 hora na segunda-feira e concluí mais 1 hora na terça. Somei 2 horas daquela disciplina, passo para a segunda. Para a segunda, eu vou dedicar só 1 hora. Então, eu estudo 1 hora, passo para a terceira. Concluo a carga horária que eu estabeleci para a terceira, passo para a quarta, passo para a quinta. Isso faz parte do nosso planejamento. E é importante que vocês se planejem no início do período, quando vocês sabem quantas disciplinas vocês vão estudar e conhecem as disciplinas para ver ali qual a carga horária que você que você precisa dedicar a cada uma delas. Eu gosto muito dessa forma de organizar os estudos quando a gente tem uma série de disciplinas, uma lista de disciplinas grande para estudar. Olha só, a Tawane dizendo para a gente: sou transista a domicílio e tomei coragem de estudar depois de anos sem pegar um livro. Está sendo desafiador e de cara eu comprei um caderno. E tudo foi anotado, porque o notebook só serviu para pegar o conteúdo. Perfeito, Tawane, seja muito bem-vinda. Esse desafio é um desafio lindo de se enfrentar quando a gente fica longe dos estudos durante muito tempo. E não vou mentir, no começo é complicado mesmo. Mais uma vez, vai ser difícil enquanto não for um hábito. Mas quando se tornar um hábito, a gente vai conseguir ter mais facilidade. E a Tawane disse: intercalando as tranças e o meu novo projeto de buffet e administrando isso tudo. Mas assim que a vida acontece, né? Eu brinco que planejar é o que a gente faz enquanto a vida está acontecendo. A Tamires disse: professor, me permitiu, já fiz a primeira graduação à distância e quem tiver dificuldade para estudar à distância pode me chamar no Zap. Olha aí a Tamires se oferecendo para auxiliar quem precisar. Mas lembre-se também que vocês podem e devem contar com os professores, tá? De cada disciplina. Levem as dificuldades para eles. E certamente eles vão ter como ajudar. Eliette, estou fazendo RH. Posso fazer uma prova para concurso futuramente? Pode. Se você está fazendo gestão de RH, por exemplo, você vai ter que buscar um concurso que exija como formação gestão de RH. E tem vários que oferecem, tá? Carlos Eduardo, toda essa palestra vai estar disponível no YouTube. E no final o Ramon vai falar com vocês. E aí ele vai explicar. Fabiane, dá muito medo de não conseguir. Fabiane, é com medo mesmo. A gente tem medo e a gente segue com medo. É assim que funciona. Mapas mentais. Eu trouxe aqui uma figura linda de um mapa mental. Mapa mental nada mais é do que um resumo feito de forma não linear, porque muitas vezes as ideias não se conectam de forma linear. Por exemplo, quando eu falo sobre etapas do desenvolvimento, falando aqui do meu exemplo de psicologia do desenvolvimento, as etapas, elas não são amarradas umas nas outras. Então, eu posso ter ali no centro psicologia, estágios do desenvolvimento de Piaget. E eu posso ter uma seta para cada um desses estágios. Estágio sensório-motor, estágio operacional concreto, estágio pré-operacional, estágio concreto
estágio abstrato, enfim. Então, fazer mapas mentais é uma forma de você organizar uma série de conceitos que você tem num conteúdo que você está estudando. Para quem é do caderno, faz na caneta. Quem tem paciência de fazer desenhos, de fazer lettering, ok, não tem problema nenhum. Mas quem não tem como eu, que não tenho talento nenhum para lettering nem para desenho, pega um caderno e vai na caneta mesmo, fazendo a organização das suas ideias. Os mapas mentais são uma estratégia muito boa para você lidar com uma série de conceitos, de teorias que você tem ali que estudar. Ele te ajuda a organizar as ideias, a entender melhor esse assunto. Técnica Pomodoro. Um colega nosso aí já falou da técnica Pomodoro. Ela nada mais é do que você estabelecer um tempo no qual você vai ficar focado naquele conteúdo. Por exemplo, vou começar a estudar tendências pedagógicas. Pode ser qualquer conteúdo. Vou estabelecer aqui no meu cronômetro no celular 25 minutos. Nesses 25 minutos eu não vou olhar para o celular, eu não vou abrir outra coisa, eu não vou falar com ninguém, eu vou me dedicar exclusivamente a estudar esse conteúdo. Completei 25 minutos, dou uma pausa de 5 minutos e volto para estudar. Então é 25, 5. 25 minutos focado, 5 minutos de descanso. Tem gente que consegue se concentrar com mais facilidade e dobra, faz 50, 10. Né? Faz 50 minutos focado, 10 de descanso. Eu uso a técnica Pomodoro para fazer atividades que exigem energia intelectual, por exemplo, quando eu vou elaborar questões de avaliação. Elaborar questão de avaliação é algo que me demanda tempo e energia. Então eu coloco o Pomodoro e começo a elaborar uma questão. Deu 50, eu uso 50-10. Deu 50 minutos, eu paro, 10 minutos de descanso, eu vou beber uma água, eu vou no banheiro, eu vou dar uma olhada no WhatsApp e depois eu volto para continuar. Também é uma técnica interessante, principalmente para quem tem dificuldade de foco. Né, pessoas com. Não precisa ser uma pessoa com TDAH, mas pessoas que têm dificuldade em se focar, em parar para prestar atenção em alguma coisa, podem se beneficiar bastante da técnica Pomodoro. Olha o Carlos dizendo, na minha opinião, mesmo se tiver medo, mas se houver vontade e disposição, a gente consegue, sem dúvida, Carlos, sem dúvida. É difícil, mas vamos juntos. Flávio, essa palestra contabiliza horas complementares? Já foi respondido. E aqui, caminhando para o nosso encerramento, porque posso abrir também para dúvidas de vocês, aqui eu trouxe algumas dicas que são importantes para o desafio, porque é um desafio, sabe? Estudar é algo, para mim, hoje é prazeroso, um dia não foi, mas hoje é bastante prazeroso, mas só se torna prazeroso depois que a gente torna o estudo um hábito. E aqui tem algumas dicas para isso acontecer. Primeiro, procure bons motivos que te motivam a estudar. Por que eu estou estudando? Né? Estou estudando para concluir minha graduação, para melhorar o meu desempenho, para ter uma profissão bacana, para poder ter um salário melhor, para ser exemplo para os meus filhos. Enfim, cada um tem os seus motivos. Então foca nesses sucessos vindouros, sabe? Tenha uma meta, trabalhe para concluir essa meta. E vai de passo em passo. Não pensa lá na frente. Eu estou numa graduação de 4 anos ou de 5 anos. Não pensa lá na frente. Pensa neste período. Como é que eu faço para concluir as disciplinas da melhor forma? E aos pouquinhos a gente vai. Estude em um lugar confortável, já dei essa dica. Para quem tem condições, tenha um espaço dedicado para estudar, de preferência num lugar silencioso, bem iluminado, sem distrações, deixe o celular no modo avião um pouquinho. Acredite, você não vai morrer se deixar o celular 50 minutos sem olhar para ele. Acredite em mim, eu já fiz esse teste, funciona. A não ser, claro, gente, eu estou falando aqui de forma geral. Se você tem um parente doente, uma criança que está na rua e você está aguardando ela chegar, enfim. Mas, de forma geral, deixar o seu celular no modo avião por 50 minutos não vai fazer você infartar, tá bom? Planeje tudo, a gente falou disso. Então, antes de começar a estudar, se planeje, veja as disciplinas que você tem que estudar, qual dia que você vai se dedicar, quantas horas você vai se dedicar, qual é o conteúdo que eu vou estudar na segunda, na terça, na quarta. É legal uma vez por semana você gastar ali 40, 45 minutos para planejar a semana seguinte. Eu faço isso toda semana, tá? E não faço isso só para estudo. Eu planejo a minha semana, eu organizo como vai ser a minha semana seguinte, normalmente na sexta-feira à tarde. Agora, pode fazer no sábado, pode fazer no domingo, pode fazer na segunda. O importante é, em algum momento da semana, você dá uma parada para planejar os seus estudos da próxima semana. Leia o texto com atenção, como a gente já falou, né? Não é só ler, é ler e interagir com o texto, sublinhar, fazer resumos, fazer mapas mentais, enfim.
ser ativo nessa relação com o conteúdo que você está estudando. Só voltando aqui para o chat, a Alessandra sente dificuldade e vai passar a fazer essa dica, vamos lá. Vinícius, no meu caso, no meu curso, é minha área de atuação, então eu amo o que eu faço. Vinícius, é o melhor dos mundos, quando a gente ama o que faz. Só quero agregar na minha profissão, e a Tamires está falando com a Fabiane, ok? Boa noite, pessoal, nada é fácil. Na vida tudo é difícil, não vale desistir. É isso, gente, estudar não é fácil. Eu não falei aqui, em momento nenhum, que estudar era fácil. Eu falei que a partir do hábito, a partir da consistência, vai se tornando um hábito, e hábitos são muito mais fáceis de serem executados, né? Vou voltar ao exemplo que eu dei logo no início. Tem gente que assim, se não for para academia fazer musculação num dia, o dia não valeu. A pessoa se sente mal, fica chateada. Por quê? Porque aquilo é um hábito, faz parte de quem ela é. É uma questão não só de rotina, mas de identidade. Eu me identifico com esta pessoa que vai à academia todos os dias. Tem gente que odeia, e está tudo bem. Agora, o estudo é a mesma coisa. A partir do momento que a gente começa a fazer isso com constância e consistência, vai se tornar um hábito e vai ser muito mais fácil de fazer. A Eliette, estou fazendo graduação para melhorar na questão profissional e qualidade de vida. É isso, cada um tem o seu motivo. Bom, prepare-se para os exames, para as provas. Então, é bacana estudar com antecedência, mais uma vez. Não deixa para estudar todo o conteúdo na véspera das provas, porque é óbvio que não vai dar tempo, ainda mais vocês que têm 5, 6, 7 disciplinas no mesmo período. Então, se organiza. A mesma coisa para fazer os trabalhos. Vocês vão ver que na educação à distância, no ensino digital, a primeira atividade avaliativa de vocês é uma atividade dissertativa. Aí vem o espertão falando assim, não, eu faço com o chat GPT. Eu jogo lá a questão, ele copia e você acha que a gente, que eu dou aula há 22 anos, você acha que a gente não olha para o texto e vê que aquilo não foi escrito pelo aluno? Então, assim, se planeje para ler os textos com antecedência, para preparar os trabalhos e entregar. E comece com o mais fácil, né? Estuda primeiro aquilo que você considera mais fácil e depois você vai se dedicando mais àquelas questões e problemas que são mais difíceis, mais complicados. Bom, para a gente fechar, 6 dicas finais para encerrar aqui a nossa noite. Estude todos os dias. Não adianta, gente. Eu não vou mentir para vocês dizendo que pode deixar para estudar só no sábado. É claro que, se você tem uma condição que te impede de estudar de segunda a sexta, você só tem o sábado e domingo, ok, vai lá. Mas isso não é o ideal. O ideal é estude todos os dias. Minha dica, 2 horas por dia. Ah, eu não tenho 2 horas. Estuda uma e compensa no final de semana. Mas estude todos os dias. É claro que algumas pessoas têm condições mais difíceis e vão ter que acordar às 5 da manhã para estudar. Outras vão ter que dormir meia-noite. Outras vão ter que estudar no horário do almoço. A gente tem desafios, não é fácil. Mas é preciso criar o hábito de estudar todos os dias, preferencialmente 2 horas por dia. E aí, voltando àquilo que eu falei do planejamento, na semana anterior, você já se planeja. Na segunda eu vou estudar de 6 às 8 da manhã, essa disciplina. Na terça eu vou estudar de 7 às 9 da noite, a unidade 2 daquela outra disciplina. Você se organiza, porque você não precisa nem pensar no que você vai estudar. Quem vai para academia, eu estou usando exemplo de academia, eu não sou malhador, tá? Mas é porque eu acho que é um exemplo mais fácil de entender. É muito comum a pessoa ir dormir e já deixar a roupa separada para acordar, botar a roupa e ir para academia. O mesmo vale para estudar. Se você já se planeja, já sabe o que vai estudar amanhã, não tem que pensar muito, é só sentar e estudar. Evite a procrastinação no estudo. O que é procrastinar? É deixar para depois o que você poderia ter feito agora. Então, tenta fazer, sabe, ter um ritmo constante, todos os dias um pouquinho, que você vai concluir os seus períodos letivos com toda facilidade. Não estude em frente à televisão. Assim, a gente consegue fazer 2 coisas? Consegue, mas não 2 coisas que demandem foco e atenção. Eu consigo, por exemplo, ouvir música e lavar prato, mas eu não consigo estudar um conteúdo e assistir a TV ao mesmo tempo. Isso não é possível. Então, não estude à frente à televisão. Tenta identificar o horário que você é mais produtivo. Por exemplo, para mim, o melhor horário de estudar é de manhã cedo, ali 7 horas, 7h30, porque eu consigo pensar melhor nesse horário. Tem pessoas que têm uma característica mais noturna, né, que estudam melhor à noite. Não importa o horário. Tenta encontrar aquele horário que é viável para você estudar e que você é mais produtivo. Outra coisa, estude com audioaulas e videoaulas. Estudar não é só ler o texto. Vocês têm vídeos disponíveis na plataforma, aqui na Uniswan. Vocês têm os vídeos de YouTube que podem ser utilizados, desde que seja de uma boa fonte, né? Olha lá para ver se é um professor de verdade que está falando, para não ouvir bobagem.
E as nossas videoaulas, os encontros coruja, eles são feitos com regularidade e eles ficam gravados. Então você pode assistir no ao vivo e depois você pode reassistir para fixar melhor o conteúdo. Antes de ir para o próximo texto, né, antes de ir para o próximo conteúdo que você vai estudar, garanta que você aprendeu bem o que você está lendo. Para finalizar, ler é bom, mas ler e anotar é muito melhor. Resolver questões é bom, mas resolver questões e entender as respostas é muito melhor. Revisar pelo livro é bom, mas revisar pelas suas próprias anotações, com as suas próprias palavras, é muito melhor. Fica essa reflexão para vocês. Por fim, se organize para estudar com rotina, né, fazendo tudo sempre igual, com silêncio, com boa iluminação, estudando aí intervalos de 50 minutos, você para 10, ou 25, você para 5, como a gente falou. Estabeleça logo no início do período a sua meta de estudo, o que eu vou estudar no primeiro mês, depois na primeira semana, e vai organizando isso por dia. Tenta fazer exercícios, né? Os nossos módulos, todos eles têm exercícios práticos. Então, faça os exercícios para praticar o que você aprendeu. E, claro, não exagere, afinal de contas, você não vai conseguir estudar com efetividade se você não tiver dormido bem, se você não tiver se alimentado bem, se você não tiver bem, né? Estudar bem implica em estar bem. Bom, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Peraí. Saiu o compartilhamento? Não sei se saiu. Saiu sim, professor. Ah, então tá bom, obrigado. Deixa eu só dar uma olhada nas perguntas aqui, respondo elas e a gente vai para o nosso fechamento. Ih, gente, sumiu tudo. Quando estou estudando, Alessandra, quando estou estudando, eu sempre fico com dúvidas do que escrever, porque para mim tudo é importante. Então, fico preocupada de deixar de anotar algo importante. Alessandra, você tem que descobrir aquilo que eu falei, a essência do texto. Para que esse texto foi feito? E isso é um exercício. Se no começo você achar tudo importante, anota tudo. Mas depois, com o tempo, você vai descobrindo que existem diferenças do que é falado. A gente tem a mensagem principal e a gente tem o que é secundário. Tamires, a gente pode fazer o ENAD como um teste? Pode, Tamires. Mas eu sugiro que você dê uma olhada no site do INEP, só jogar no Google. Provas ENAD, pedagogia ou educação física, direito, enfim, qual for a sua matéria. Você acha todas as provas do ENAD passadas. Tem todas lá disponíveis. Também vale estudar por questões de concurso, né? Por exemplo, se você está fazendo, sei lá, gestão de recursos humanos, como a colega colocou aqui, busca concursos anteriores de gestão de recursos humanos para ir se preparando. Para quem tem interesse em fazer concurso, claro, né? Alguém falou, eu sofro muito com a procrastinação. É o Marcos. Marcos, isso é prática. Eliette, minha dificuldade... Cadê? Sumiu a fala da Eliette aqui. Perdi. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Na hora de elaborar uma resposta. Solange prefere pela manhã, o outro funciona à noite. Tá ótimo, obrigado pela explicação, muito bom. Obrigado, gente. Olha só, para a gente encerrar, o Ramon colocou aí no chat para vocês uma pesquisa de satisfação. Então, peço que vocês, por gentileza, gastem uns minutinhos aí para preencher a coisa rápida, mas é importante para a gente. Ramon, muito obrigado. Passo para você encerrar, então. Show. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra do professor. Realmente ter uma técnica de estudo talvez seja uma das coisas mais importantes para vocês terem durante toda a graduação de vocês, e não somente na graduação, né? O professor ele citou, né, sobre a importância de vocês terem um lugar calmo, silencioso, para vocês estudarem. E como ele bem falou, a realidade de cada um é diferente. Então, eu gostaria de fazer um convite, de lembrar, na verdade, se vocês não sabem ou se esqueceram, aqui na Uniswan, tá? Vocês têm laboratórios, vocês podem acessar as bibliotecas também para vocês estudarem enquanto estiver funcionando, tá? Então, eu recomendo muito, muito, muito mesmo para vocês estudarem em um lugar calmo, estarem mais perto da gente. É muito legal e, inclusive, ajuda muito quando... Eu só esqueci o nome de quem falou que tem problema com procrastinação. É muito bom você, por exemplo, vir até a unidade, porque aí você vai estar indo por algum motivo, né? Então, você vai ter ali um motivo e vai conseguir fazer ali o que você pretende fazer naquele dia. Gente, é, muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu gostaria muito de agradecer o professor Bruno por ter dado essa palestra maravilhosa para a gente. E aqui no chat, como o professor bem disse, eu estou colocando a pesquisa de satisfação
é muito legal que vocês deixem lá o feedback para o professor, para a gente, deem sugestões, tá? Coloquem lá, gastem aí, de fato, uns minutinhos de vocês. Depois que acabar, guardem o link aí, depois vocês acessam e deixem lá o feedback para a gente, tá bom? Professor, se você quiser se despedir. Só agradecer, Ramon. Obrigado pelo apoio, obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço a todos e bom estudo! Valeu, gente. Tchauzinho e até a próxima, tá?